A decisão de Gilmar Mendes reacendeu a crise entre o Judiciário e o Congresso. A medida provocou reação imediata entre parlamentares e deve desencadear propostas em retaliação ao Supremo caso não seja revertida. A oposição reagiu rapidamente, sendo a primeira a se manifestar e protocolar propostas com o objetivo de anular o ato de Gilmar Mendes. Em exclusiva à revista Oeste, um dos ministros, ao mencionar a possibilidade da direita formar maioria no Senado, falou, abre aspas, a interpretação inevitável será a de autoproteção, e isso sempre respinga no Supremo, fecha aspas. O magistrado acrescentou que a questão da lei já era um assunto pacificado e que criou-se um mal-estar desnecessário. E, professor Soane, eu gostaria de incrementar mais um ingrediente nesse bolo. Teoricamente, está tudo indo no caminho, pelo menos com informações. Teve um voo da JBS, o único avião autorizado a pousar na Venezuela, que, em função de notícias atuais, indicaria que estavam negociando com Maduro a saída de Maduro do poder, sabendo o Trump que isso ia acontecer ou com a autorização do Trump. Tem muitas informações de bastidores, como que se Lula, JBS, governo brasileiro, Brasil, consegue que o Maduro saia, poderiam ser retiradas as sanções da lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes e quem já teve a sanção e evitaria sanções futuras. Mas isso não está misturando óleo com água? Essa é a questão, Segré. Não me parece que qualquer ação dessa natureza vai mudar o posicionamento dos norte-americanos. O que muda o posicionamento dos norte-americanos é se os seus interesses estão sendo confrontados ou estão, se não, se eles estão sendo respondidos adequadamente. É a única coisa que pode mudar. Mas tem algo que é bem curioso. Em termos de combate, a gente está vendo um combate generalizado, seja em termos de política, seja em termos de economia, seja em questões de relações internacionais ou de política externa. O que se está perdendo é o centro de gravidade. O que é o centro de gravidade? Aquele ponto o qual deve ser atacado. E todos nós estamos nos perdendo diante disso. Aí vamos pegar a questão que diz respeito ao Gilmar Mendes. Ponto positivo. Se havia dúvidas quem mandava no STF, consequentemente no Brasil, se havia dúvida que era o Gilmar Mendes, não, está claro. Agora ficou claro. Por uma razão simples. Porque nós sempre dizemos o grande imperador é o Alexandre de Moraes. Não, o Alexandre de Moraes ele destrói as leis, ele deturpa a lei, ele faz o que é por perseguições individuais, respondendo como se fosse uma peça dentro de um jogo que tem um mestre acima. O Gilmar Mendes simplesmente disse, não, a lei sou eu. Porque foi o que ele fez no momento em que ele trouxe essa ação. Independentemente dele ter feito isso para se defender de um futuro Senado, que a gente sabe que esse Senado não vai acabar produzindo muita coisa, mesmo que tenha uma maioria, porque haverá um conjunto de ações para bloquear as ações dos senadores que querem, por exemplo, afastar os ministros do Supremo no futuro, supondo que nós consigamos uma maioria de 41 senadores de direita configurados e pactuados na preservação dos valores que nós defendemos. Vamos supor esse sonho, que é muito difícil. Onde tem centrão não pode ter sonho. Só tem pesadelo ou compra. E basicamente o que ele está preocupado aí, e não existe nem um confronto entre o legislativo e o judiciário. O baile é o mesmo. O que está acontecendo agora é apenas a mudança da dança. Tirou uma dança, colocou outra, nada mais, nada menos que isso. Aí, quando você pega e dá uma olhada, os pontos que aí estão. Certa vez o Pavinato me perguntou um sonho. Eu disse, eu tenho um sonho que é ver juízes se manifestando dentro dos autos. No caso, o ministro também. Mas, veja, esse é um grande sonho que eu teria, que esses caras não falassem mais. Mas eu não me incomodo que o Gilmar Mendes se ache no direito de falar como cidadão. Não tem problema. A única coisa que ele não pode é esquecer de a quem cabe a atribuição de legislar, que é o legislativo. E aí nós temos um legislativo que não é nenhuma questão dele estar sendo acovardado. Eu fecho com o Marcília quando o Marcília fala, nós temos que ir para o confronto. E detalhe, o confronto pode ser feito neste momento de uma maneira muito clara. O primeiro golpe é simples, projeto de decreto legislativo. Ponto final, anula a porcaria que o Gilmar fez, porque ele está se sobrepondo e está reivindicando atribuições que são exclusivas do legislativo. O legislativo poderia entrar com isso. Mas como foi bem ressaltado, mas vai acabar caindo no STF. Qual é o passo seguinte? Esse é o GEB, para dizer, a partir de agora, você cruzou a linha e eu estou indo para brigar com você. E nós não vamos para a briga, porque tem um dado. Você não pode começar uma briga para mostrar que é machão. Você tem que, se é para brigar, tem que brigar para resolver o problema. E acabou. Começou a briga, aí vai para o confronto. Qual é o confronto?
pauta, uma vez que um projeto de decreto legislativo vai anular a liminar que o Gilmar Mendes deu, automaticamente está vigente aquilo que o Gilmar disse que não vigia mais, só passando a ter vigência apenas o que ele falou, o que é a lei anterior, e eles pautam o impeachment do Gilmar Mendes, do Alexandre de Moraes. Pode colocar o toque, eles podem tirar uns 3 ou 4. Então podem até negociar com Lula. Já pensou que alegria você ter só cara teu? Porque é você que vai indicar. Então faça o seguinte, cale a sua boca e não nos atrapalhe mais. E aí, se eles não valem nada, que eles façam um pacto do inferno com esse que pode ser um dos demônios mortos, que é nada mais é Sua Excelência, o presidente da República. Aí é que nós temos o dado que é significativo. O confronto tem que ser feito agora. Se não for feito esse confronto, o que nós temos é a mudança da dança dentro do baile. E aí o Gilmar Mendes, ele é tão esperto que ele é tecnicamente muito bem formado, eu falei isso ontem. Ele tem tanta clareza da porcaria que ele está fazendo que quando ele gagueja, ele fala assim, porque ele sabe que ele destruiu o Estado Democrático de Direito e ele já fala isso explicitamente. Nós temos que preservar o Estado de Direito. Estado de Direito, o regime da Alemanha da década dos 30 tinha. Era o Estado de Direito. Dizia o direito vale para esse, não vale para aquele, e é assim que a gente vai seguir. Ele falou... Nós temos um Estado de Direito, é o que ele quer, nós queremos preservar o Estado de Direito, definindo as leis a partir de nós, não mais do Legislativo. Parece que eles estão reivindicando o castilismo do século XIX, que diz assim, quem manda é só o Executivo, o Legislativo só vota o orçamento e o Judiciário cumpre aquilo que é determinação do Executivo, só que ele está invertendo, ele está dizendo que quem manda é só o Judiciário legisla e manda que o seu despachante, que é o Executivo, faça aquilo que eles acham melhor para eles, para preservar o poder e a riqueza deles. O que o Gilmar Mendes está falando, eu completaria apenas dizendo o seguinte, Gilmar, não é o Estado de Direito, é o Estado teratológico de Direito, é o que você criou. Ele está criando algo que é um Estado de Direito fundamentado em interpretações bizarras, são bizarrices que ele está fazendo. Essa é a conclusão que a gente tem. A única saída não é ficar dizendo para o Gilmar Mendes que, nossa, nós não gostamos de você porque você não nos agrada. Não é isso, não. Vai para o PDL, depois do PDL anula, volta e pauta o impeachment dele e do Alexandre de Moraes. Se os dois caírem, os demais colocam o rabinho entre as pernas e vão dizer, vamos fazer o seguinte, como é que a gente faz para sobreviver agora? Esse é o ponto. Projeto de lei para quê, professor? É porque o decreto legislativo anularia aquilo que o Gilmar Mendes está fazendo, porque é uma atribuição que cabe exclusivamente ao Legislativo, e o Legislativo pode anular e dizer, a partir de agora, essa é a determinação que nós estamos falando. Por exemplo, o ministro do STF não pode mais fazer o que fez. Agora, nesse caso, Gilmar, veja, não foi só em 1992 e em 2016 que o STF ele deu plena constitucionalidade à Lei 1079 de 1950, que é do impeachment, mas também em 2000, no ano 2000, a Lei 10.028, ela reformou a Lei de 1950. Então, no ano 2000, agora, 12 anos depois da entrada da vigência, se é que ela vige hoje, da Constituição de 88, o Legislativo já revisou essa lei. Ele já adequou essa lei à realidade, às especificidades da Constituição de 1998, 1988. É um absurdo. Essa medida ela é desesperada. Ela é desesperada porque tem um crime de responsabilidade do ministro do STF, que é muito didático. Julgar quando suspeito. O Alexandre de Moraes, ele é vítima da coação no curso do processo, ele foi potencial vítima da tentativa da loucademia do golpe. Então ele no caso da coação no curso do processo, é a coisa mais didática. Ele admite, processa e julga o Eduardo por coagir a ele mesmo, Alexandre de Moraes, no curso do processo que ele é juiz. Isso é bizarro. Qualquer débil mental consegue entender que o Alexandre de Moraes profere julgamento sendo suspeito. E qualquer débil mental sabe que a vítima é sempre suspeita para julgar qualquer caso. Claro. Então, mais didático, o impeachment do Alexandre de Moraes demorou. E vale lembrar uma coisa também. Muito me causa estranheza, para não dizer nojo, o fato do decano do STF dizer que a lei caducou e estar ao lado de um ministro do STF, sentado ao lado de um ministro do STF, que foi indicado por um presidente que foi alçado ao cargo por uma lei caduca.
Ele entra naquela mesma loucura do PT dizendo que o impeachment de Dilma foi golpe. Claro. Se foi golpe, Michel Temer é ilegítimo e seus atos são ilegítimos. Portanto, o Alexandre de Moraes é ilegítimo. Sim. Porque ele foi nomeado por um presidente golpista. Mas você falou de um sonho. Eu tenho um sonho. Tenho vários sonhos. Por isso será que durmo tanto? Para continuar sonhando. Mas um dos sonhos é ver o Pavinato congressista, por exemplo. Senador. Vai sonhando. Presidente. Seu sonho e meu pesadelo. Não, mas ontem você falou que lançaria a tua candidatura para presidente. Seria muito interessante. Vou lançar. Pavinato. Tem que lançar mesmo. Vou lançar. O meu voto, eu estou tramitando a cidadania para te dar um voto a mais. Vou lançar. Já tenho um voto. Eu só não tenho partido. Isso é o de menos hoje em dia. Mas seria muito interessante de verdade ter uma opção de... E você vai, pelo que Não, nem entendi... vem ideia besta, não. Não, mas segunda-feira vai entrar com o pedido de impeachment? Besta. Eu não. Não vai entrar? Não. Ontem você falou isso. Não, ontem eu estava Um bêbado. pedido de impeachment de quem? Mas você estava no teu Eu programa. estava alcoolizado. Do Alexandre de Moraes. O Pavinato já Eu fez já isso. fiz, já escrevi, já mandei para o povo no Senado. Ninguém quer saber de trabalhar, não. Mas quando tudo começou, na minha humilde opinião, foi quando em 2019 Gilmar Mendes retrotrai o seu voto de 2016 na corte, colocando que a cumprimento de pena efetiva de prisão a partir da segunda instância não era válida. Foi ele que em 2016 deu o voto de Minerva. E em 2019 mudou. Mas agora está com medo de ter um impeachment em contra dele, por exemplo? Não, ele está protegendo não a si próprio, né? Ele está protegendo a corte, ele está protegendo a sua mão, né? Eu tenho dito, o Gilmar é a cabeça, o Moraes é a caneta. É assim que funciona o STF. Então ele está protegendo a sua mão. Se cortarem a mão... E o Dino peso do papel. Então é todo o escritório do Gilmar. Te a barriga. Seja como for, a barriga é mais importante até do que a mão. Mas, enfim, para quem executa tantas medidas, talvez a mão seja mais relevante. Então, se você permite que te corte a mão, você pode ficar com receio de que algum momento chegue à tua cabeça. O Gilmar está se autoprotegendo indiretamente. Nesse momento não há um risco dele. Na história não teve risco. Ninguém pediu. Aliás, é engraçado que você lembrou de 2019, mas mesmo antes de 2019, o Gilmar Mendes era a figurinha carimbada. Ele era o Moraes da vez. Mas é claro que também é crime de responsabilidade o juiz, no caso do ministro do STF é um juiz, agir de modo incompatível com a honra, a dignidade e o decoro. Ou seja, agir em desconformidade com a Luma. Todo caso que ele julga agora, ele está dando entrevista para a imprensa. Ele criticou abertamente uma coisa que a Loman proíbe expressamente, que é criticar o voto do colega. E ele fez isso com o Fux. Ele foi abrir evento do irmão lá, não foi outro dia? Um parente, uma coisa assim, que é um vereador ou prefeito, agora não me recordo, em Goiás, não tem uma coisa dessa? O irmão foi lá abrir o evento, enfim, cortar a fita. Quer dizer, é óbvio que isso não faz o menor sentido. É incompatível, inclusive, porque pode ser entendido como uma atividade político-partidária. Que também é crime de responsabilidade. E também é vedado pela lei orgânica. Então, assim, é um combo. Se você for o Gilmar, o Moraes... O Barroso, na época da UNE. Se você pegar, é um bingo ali. Cartela cheia. Liga de cartela cheia. De impeachment. Mas o que me parece que está nesse momento em jogo para o Gilmar é o receio de que eles consigam atingir o Moraes. Porque atingindo o Moraes, aí pode haver um castelo de cartas, um efeito dominó em relação aos demais ministros. Se abrir a porteira, se o Senado se sentir... Tanto que eu estava até dizendo que essa história do Messias ter sido retirado de cena... se o Messias se fosse rejeitado pelo Senado, ainda que isso fosse do desejo de muita gente, até mesmo, talvez, do próprio STF, enfim, mas se isso acontecesse, podia fortalecer o Senado. Eles não querem que o Senado ache que é forte, sabe? Eles não querem que o Clark Kent descubra que é o super-homem. Se em algum momento o Senado descobrir os poderes que tem... Aí, enfim, ou se sentir fortalecido, isso pode chegar nos ministros. Se eles derrubam um, eles podem derrubar para sempre todos. Nós nos acostumaremos. Essa é uma outra questão.
Abertamente o Supremo opina quem é que tem que ir para o Supremo ou não. Sim. Abertamente o Supremo faz campanha para PGR ou não. PGR. Isso é tudo atividade político-partidária. Sim. Tá tudo errado, não tem nada certo. A gente tem um simulacro do Supremo e com essa decisão liminar, de fato, o Gilmar Mendes ele sai de uma certa redoma que ele se encontrava até o momento e se mostra como candidato a Salazar brasileiro. Ele já tirou, o STF em conjunto, o poder de crítica do povo. Sim. Mínimo denominador comum para um regime pretensamente democrático. Crítica popular, separação de poderes e freios e contrapesos. Agora ele acabou com freios e contrapesos e com isso ele está legislando. Ele acabou também com as competências exclusivas de cada um dos poderes. E a liberdade de crítica já tinha sido aniquilada. Então acabou, não tem mais nem mínimo denominador comum.